Namastê, muito boa noite a todos que estão aqui presentes e ao que assistirão depois. E nós vamos dar início aqui a um tema que eu considero assim fascinante, né? Que eu denominei o poder da meditação. Então, muito tem se pesquisado sobre esse assunto, né, do ponto de vista científico. O ocidental ele tem se interessado muito pelo tema e feito realmente pesquisas na área da ciência. E existe também uma longa tradição aí esotérica também ligada a esses poderes da mente, da meditação, que recentemente ficou bastante famoso, né? Algumas décadas atrás, não me lembro exatamente em que ano, foi lançado aquele livro e filme O Segredo, né? Que, nossa, foi assim uma febre, né? O livro vendeu aí aos milhões em todo o mundo. E justamente aquele livro, ele trata desses poderes extraordinários que todos nós teríamos, né? Então, segundo aquela teoria lá do segredo, basta a gente desejar algo intensamente que aquilo vai acontecer, né? Você deseja um cheque milionário lá na sua conta, pum, já está lá. Bom, é claro que isso aí foi uma versão bastante açucarada do tema, na minha opinião, com pouco embasamento, embora o próprio livro dizia que não precisa entender nada disso, né? Basta você acreditar, etc. Mas nós temos uma tradição muito longa sobre esse assunto. Como o próprio livro fala, né? O livro Segredo ele vai falar que ele se fundamenta em conhecimentos transmitidos aí pela humanidade ao longo de milhares de anos e tal. E ele não fala muito bem quais são, né? Ele cita uma coisa aqui ou ali, mas não fala muito bem. Porém, fica claro, especialmente na continuidade do filme, né, que ele chamava de O Segredo 2, que esse poder extraordinário da nossa mente de materializar coisas, etc., ele se fundamenta no conhecimento milenar da Índia, especialmente naquelas duas obras que eu tanto falo aqui nos nossos encontros, né, que são o Yoga Sutra, de Patanjali, só para quem quiser referências e quiser pesquisar um pouquinho mais, e a Bhagavad Gita. Tá? Então, tem duas obras que são muito importantes e que vão tratar desse caminho, né, chamado de Dhyana Yoga. O yoga da meditação, o caminho da meditação. Então, eu vou apresentar isso para vocês. Eu não vou apresentar aqui, eu não vou dar uma aula de meditação. Eu não vou ensinar vocês meditação, tá? Pode ser que vocês até já pratiquem ou tenham interesse, mas não é o meu objetivo ensinar a meditação aqui, mas apresentar essas obras que são o fundamento de todo o conhecimento que existe sobre meditação, certo? Então, eu vou começar. Basicamente, a minha apresentação vai ser um resumo dessa obra chamada Yoga Sutra. Ela é o grande tratado da meditação, também conhecido como Ashtanga Yoga, Raja Yoga, Dhyana Yoga, tudo isso quer dizer Yoga da meditação. Então, eu vou fazer uma apresentação resumida dessa obra, para que as pessoas entendam como funciona o caminho da meditação e o que o autor do livro, Patanjali, fala sobre os poderes decorrentes da meditação. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação sucinta aqui em 2 encontros dessa obra. Tá? Eu quero que fique para vocês assim um esboço da obra, para que vocês entendam mesmo do ponto de vista racional, lógico, não só esotérico, assim, uma crença, mas do ponto de vista lógico e racional. Como o tratado ele tem assim um fundamento muito lógico mesmo. Tá? Então, eu vou começar aqui
Eu vou fazer a apresentação compartilhando slides com vocês, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o slide. Vou compartilhar aqui com vocês. Espera um pouquinho que eu estou só fazendo aqui o meu ajuste. Deixa eu ver aqui. Bom, ops. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Cida, me dá um ok aí. A tela abriu para vocês, sim ou não? Sim. Sim. Tá, deixa eu ver se é possível passar de slide aqui. Mudou o slide para vocês? Está mudando aí? Não. Não. Isso aí é um problema, sempre me acontece isso. Oh, my God. Brabu, tenta salvar uma cópia aqui em cima, ó. Tá vendo que tem uma tarjinha amarela clara? Será que fica rápido se o senhor tentar fazer isso? Não, como é que é? Me explica Tem uma aí. Em cima dessa tarjinha, tá vendo a tarjinha laranja? Embaixo tem uma tarjinha amarelinha, que tem um xizinho que tá escrito, ó, carregamento bloqueado. Aí tem salvar uma cópia. Só não sei se é rápido se o senhor tentar fazer isso. Não, é que na minha tela não aparece nada disso. Ah, não está aparecendo em cima? Bem no canto, na segunda, embaixo dessa barrinha de tarefa aqui. Não está aparecendo essas coisas. Ah, e com o mouse não está dando? Com o teclado? Não. Aí, eu estou passando, mas para vocês não muda. No meu muda, no de vocês não muda. Não. E se tentar clicar do lado esquerdo na própria página 3, 4, isso aqui, não dá certo? Mas aí eu tenho que diminuir, né? Não, acho que se você clicar com o mouse do lado esquerdo, não tem a página 1, 2, 3? Não, mas aqui não aparece na minha tela. Está aberta na tela, entendeu? Entendi. Espera um pouquinho. Eu vou parar o compartilhamento e vamos fazer, eu acho que do modo mais simples mesmo. Deixa eu ver aqui. Ops. Continua aberto, mas não muda para vocês, né? Eita, nós. Ai, essas tecnologias. Bom, gente, abriu aqui para vocês. Vamos ver se muda aqui. Mudou? Então, eu Sim, vou tá ficar, andando. eu vou ficar com ele pequeno mesmo, aí eu vou mudando aqui no canto esquerdo e pronto. Tá ótimo, pronto. Tá ótimo. Não sei, eu acho que vai ter que ser assim. Está mudando, né? Está. Ok. Então, vamos lá. Bom, então, a minha apresentação desses dois encontros será principalmente fundamentada nessa obra chamada Yoga Sutra, do autor Patanjali, certo? Vou fazer aqui um resumo para vocês. Bom, a obra Yoga Sutra é um importante tratado sobre yoga, que também é conhecido como Raja Yoga, o rei do yoga, ou Ashtanga Yoga, o yoga de 8 partes. Essa obra ela foi coligida, coordenada e sistematizada por Patanjali. E a sua técnica para atingir o yoga é a meditação. Tá? Então, o yoga literalmente quer dizer comunhão com o Supremo. E existem vários caminhos para se atingir essa comunhão, e uma delas é a meditação, que é a proposta da obra e do autor. Esse autor foi um grande filósofo indiano que viveu por volta do século II a.C. Essa datação ela é bastante imprecisa, tá? Há muita polêmica sobre isso, mas acredita-se que tenha sido por volta do século II a.C. Além desse tratado de yoga, ele era um grande sábio, escreveu também um tratado sobre medicina e um sobre gramática, como é típico dos sábios da antiguidade, né? Se você estuda lá os filósofos gregos, eles escreviam tratados sobre matemática, sobre astronomia, sobre biologia,
que naquela época os sábios simplesmente estudavam vários assuntos, não é como hoje, que a pessoa estuda exclusivamente uma matéria. Ele é tido também como uma encarnação do deus serpente Shesha, lá na mitologia, né? Ele é uma encarnação desse deus serpente Shesha que sustenta o universo e repousa no oceano cósmico. Não é bem o objetivo aqui a gente falar sobre esses detalhes, né? Nós vamos mais na abordagem do nosso resumo aí. Eu quero que fique para vocês esse esboço da obra e como entra aí a meditação. Essa obra, ela tem apenas 195 sutras, ou aforismos. Um sutra é uma frase bem curtinha, sabe? Que a gente traduz como aforismo, que encerra uma verdade assim inquestionável. Por exemplo, o que é um aforismo em português? Um exemplo de aforismo em português. O homem é mortal, por exemplo. Então, a frase curta, concisa, completa e inquestionável, assim, não tem muito o que questionar, né? O homem é mortal e pronto, assim, acabou, não precisa fazer uma pesquisa científica, é uma verdade inquestionável. E curta, né? Um aforismo, um sutra, ele é curtinho também. Então, imagine, o livro tem apenas 195 sutras, 195 pequenas frases, assim, são só frases, não são parágrafos, nem capítulos, nem versos, nem nada, são pequenas frases, tá bom? Eu vou, inclusive, mostrar algumas dessas frases aí para vocês. E a obra, ela tem 4 capítulos, que são denominados Samadhi Pada. Pada significa capítulo em sânscrito. Então, é o capítulo sobre o Samadhi, que significa meditação profunda. O segundo capítulo, Sadhana Pada, é o capítulo sobre a disciplina yógica. O terceiro capítulo, Vibhuti Pada, é o capítulo sobre os poderes místicos, que seriam aqueles poderes extraordinários que eu falei para vocês aí decorrente da meditação. E o Kaivalya Pada, o 4º capítulo, é sobre a libertação. Então, aqui, como você vê no resumo aqui do nome dos capítulos, você já pode basicamente entender. Então, o primeiro capítulo, ele abre lá falando sobre a meditação. Depois, o segundo capítulo, ele vai explicar que disciplina uma pessoa tem que fazer para atingir esses estados de meditação profunda. No terceiro capítulo, ele vai falar, então, da consequência da meditação profunda, que é o despertar de poderes paranormais. E o 4º capítulo, que é sobre a libertação, né, que é libertar-se completamente do enredamento deste mundo material. Então, esses são os temas dos capítulos. Então, vamos lá para o primeiro capítulo, né? Eu vou apresentar para vocês, capítulo por capítulo, só um resuminho mesmo, tá bom? Então, o primeiro capítulo sobre a meditação profunda, que é a tradução aqui que eu coloquei para Samadhi. A palavra Samadhi é uma palavra quase intraduzível, mas a gente poderia expressar dessa maneira, né? Uma meditação muito profunda. E como eu falei, Pada, já expliquei para vocês, Pada significa capítulo em sânscrito. Então, é bem interessante a gente ler a abertura da obra. Porque na abertura da obra, que são os 4 primeiros sutras, que estão aqui escritos, ó, coloquei aqui para vocês, os 4 primeiros sutras, para vocês verem, só para vocês conhecerem o que é um sutra, né? Uma frase bem curtinha. Vocês viram aí, estão vendo exemplos aí de 4 sutras. Como eu falei, o livro tem 195 desses sutras, dessas frases. Mas eles são frases muito concisas que contêm muito conhecimento. É como a frase, o homem é mortal, né? Uma frase é curta, mas ela encerra uma verdade assim muito profunda sobre a nossa condição existencial. Então, essas pequenas frases aí do Yoga Sutra, elas são sucintas,
elas foram escritas dessa forma para facilitar a memorização. Porque a gente tem que lembrar que na época em que foram escritos esses sutras, não havia essa fartura de papel. Poucas pessoas podiam ter um livro escrito. Então, os alunos, eles memorizavam toda a obra. Por isso que a obra ela é curtinha e concisa, para que os alunos pudessem memorizar toda a obra. Então, 195 sutras não é uma coisa assim tão difícil de memorizar, né? Especialmente para uma criança, né, que aprendia. E aí, o que o professor fazia? O professor, ele serve mais ou menos como uma técnica de memorização. Os sutras são bem curtinhos e o professor explica o significado profundo que há por trás do sutra. Então, lembrando aquela frase, o aluno lembra de toda a aula do professor, só por lembrar da frase. Então, eu trago aqui só esses 4 primeiros sutras da obra, porque para vocês terem uma ideia de que é um sutra, e também para que vocês entendam a tese de Patanjali, porque num tratado sob a forma de um sutra, o autor ele coloca na introdução, nos primeiros sutras, ele coloca a sua tese. Qual é a sua tese? Qual é a tese do autor? Ele apresenta logo na abertura da obra. É assim como numa redação moderna. Por exemplo, numa redação contemporânea, no primeiro parágrafo, você tem que dizer o que você quer apresentar. Não é assim? Uma boa redação, no primeiro parágrafo, você já tem que logo ir ao ponto. Depois você vai desenvolver aquela introdução e depois você vai concluir. Esse formato de redação, ele existe desde a antiguidade, né? Isso aí é aristotélico, né? Assim, desde a mais remota antiguidade, uma redação se escreve assim: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, Patanjali também está seguindo esse procedimento aí de uma redação. Então, ele vai logo de cara, nos 4 primeiros sutras, ele vai falar o que ele veio fazer aqui, o que ele quer apresentar para nós. Então, acho que vale muito a pena a gente entender aqui o que Patanjali tem a dizer. Esses 4 sutras são chamados de definição de yoga. Patanjali vai falar para nós, ele vai definir para nós o que ele entende por yoga. Isso é bem interessante, né? Todo mundo faz yoga, mas a gente tem que ver aqui o maior tratado de yoga, o que ele fala, né? Tem 2 grandes tratados, Yoga Sutra e Bhagavad Gita. Eu vou falar mais do Yoga Sutra hoje. Então, ele começa dizendo lá, Hatha Yoga Anushasanam, primeiro sutra de todos. É só a abertura, agora será feita uma exposição do yoga. Dizer, agora será feita uma exposição do yoga. É claro que nessas palavras há inúmeros significados que não dá nem aqui para a gente falar, tem 1000 coisas que foram escritas sobre cada um desses sutras, porque cada palavra é repleta de significados, né? Um simples prefixo, como tem aqui, Anushasanam, são 4 palavras aqui, 3 palavras, Hatha Yoga Anushasanam. Agora, Hatha Yoga Anushasanam. Exposição. Agora, uma exposição sobre yoga. Literalmente, assim, ao pé da letra é isso que está escrito. Agora será feita uma exposição do yoga. Agora, o simples prefixo aqui, anu, em sânscrito, quer dizer seguindo. O que está implícito nisso? Está implícito que o que o autor está apresentando não é uma invenção dele, a exposição dele, que é Shasanam, exposição, ela não é uma exposição que ele inventou, é uma exposição que ele aprendeu com seu mestre, que aprendeu com seu mestre, que aprendeu com seu mestre, dentro de uma tradição. Isso só essa palavrinha nu
quer dizer tudo isso, né? Que esse conhecimento, essa exposição, ela está sendo apresentada dentro de uma tradição discipular, de um conhecimento que vem sendo transmitido de mestre para discípulo. Então, isso aí é só a abertura da obra, né? Agora será feita uma exposição do yoga. Aí ele vai dizer, então, o que ele entende por yoga. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a supressão, a contenção das flutuações dos movimentos da mente. Yoga é a contenção das flutuações da mente. Muitos comentários foram escritos sobre isso, né? Eu vou explicar brevemente, tudo muito breve aqui. O primeiro comentador dessa obra, ele faz uma analogia muito interessante para a gente entender o que Patanjali está dizendo aqui. Ele diz que a nossa consciência, ela é como um oceano. Nossa consciência é como um oceano. E esse oceano, ele está sendo, assim, atormentados por tsunamis, por maremotos, assim, que é a nossa mente. A nossa mente, ela está sempre assim, sempre oscilando. Nossa mente vive oscilando. Tanto é que a palavra vritti, em sânscrito, deu origem, no latim, ao vórtex, em português, ao vórtice, que quer dizer o quê? Um redemoinho, aqueles redemoinhos que tem no mar, sabe? Aqueles redemoinhos que tem no mar. Então, ele diz que a nossa consciência é como se fosse assim, um oceano girando. Vritti quer dizer isso, esse turbilhão das ondas do oceano, assim, um maremoto, um tsunami. Essa é a nossa mente vive assim. Quanto mais perturbada é a pessoa, mais a sua mente é perturbada, né? É afligida, vive em redemoinhos aí. E ele diz que yoga é parar com esse turbilhão. Então, por essa analogia dele, ele diz que quando as ondas turbulentas do oceano da nossa mente se acalmam através da prática, isso é o estado de yoga. O que é o estado de yoga? É esse acalmar do turbilhão das ondas turbulentas da nossa mente. Ele diz que isso é o estado de yoga. O primeiro estado, né, na verdade, esse é o primeiro estado, é parar com os turbilhões, é acalmar os turbilhões da nossa mente. Esse é o primeiro degrau do yoga. Uma boa aula de yoga, por exemplo, eu sempre falo isso quando eu dava aula, eu sempre falava isso. Numa boa aula de yoga, você entra com um turbilhão na sua cabeça e você sai completamente sereno e tranquilo. Isso é uma boa aula de yoga. Se você fez uma boa aula de yoga, você pode ter chegado lá a um tsunami, mas você sai um oceano sereno. Tá? E isso que você tem que observar, que é uma aula de yoga. Isso é o primeiro passo do que é yoga. O segundo passo, continua ele aqui dizendo, Tadadrashtu Swarupeya Vastanam. Então, aqui é um pouco enigmático, ele diz assim, então, o observador está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental. Um pouquinho complexo aqui, sem explicação, às vezes fica difícil entender o que ele quis dizer, mas ele diz assim, Tada, então, em consequência, por conseguinte, depois que você acalma o turbilhão da sua mente, a pessoa se estabelece na sua posição constitucional. A nossa posição constitucional, em sânscrito, Swarupa, dentro da visão de mundo do yoga, é estabelecer-se como uma alma, estabelecer-se como alma.
Por quê? Nós agora vivemos uma confusão. Nós pensamos que a nossa mente, que a nossa inteligência, que as nossas emoções, que os nossos sentimentos são a nossa alma. Segundo a visão do yoga, né, nós temos uma confusão. Nós confundimos essa nossa mente, a nossa inteligência, as nossas emoções com a nossa alma. Na visão de mundo do yoga, a alma ela é eterna, pura, plena de conhecimento, plena de luz, plena de felicidade. Qualquer coisa diferente disso não é a sua alma. É a sua mente, né? Geralmente é a nossa mente, a nossa inteligência, as nossas emoções. Mas a alma não, a alma é pura luz, puro amor, pura felicidade. Isso é alma. Só que quando a nossa mente está turbilhonada, a gente não consegue perceber a nossa alma, a gente fica identificado com a nossa mente em turbilhão. E aí, por fim, ele vai dizer, caso contrário, Vrittisarup,pyam itaratra, existe identificação do observador com as flutuações. O que quer dizer observador que ele tanto fala aí? Observador é um termo em sânscrito para se referir à alma, justamente. Tá? Porque a alma, na visão de mundo yoga, ela está viajando nesse corpo, né? Esse corpo é o veículo da alma. E a alma, muitas vezes, é chamada de observador, né? Que está por trás de tudo, observando tudo. Então, em resumo, o que ele diz aqui? Vou fazer uma exposição do que é yoga. Yoga é parar com o turbilhão da mente, e quando isso acontece, a pessoa se estabelece como uma alma, ela se estabelece em sua posição original, eterna, plena de conhecimento, bem-aventurança, luz, amor, etc. Tá? Então, essa é a exposição dele. Do contrário, a pessoa fica identificada. Ela tem duas posições. Ou ela se identifica com os turbilhões da mente dela e pensa que ela é aquilo, aqueles turbilhões da mente dela. Ah, eu sou uma pessoa rancorosa, ou eu sou uma pessoa deprimida, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou então, ela se identifica como alma, eterna, plena de conhecimento, bem-aventurança, luz, amor, etc. Tem duas possibilidades. E tudo aí decorre da pessoa controlar ou não a sua mente. Primeiro passo. Bom, continuando, então ele vai para as vias do Samadhi. O Samadhi, para ele, é o caminho para se atingir esse acalmar dos turbilhões. Aí ele vai, o primeiro capítulo se chama Samadhi, ele vai nos mostrar como é que a gente chega lá, tá bom? Tenham paciência que eu vou apresentar aqui. Então, ele diz que para o Samadhi tem muitas vias. Pode ser pelo próprio nascimento, né? Algumas pessoas já nascem com um desenvolvimento muito extraordinário próprio, ou pela fé, vigor, memória e discernimento, que seria, no caso, um esforço pessoal, ou o Samadhi, ele é atingido pela entrega completa ao Supremo. Lembra do nosso último encontro? Eu falei sobre esse caminho aqui, a entrega completa ao Supremo. É um dos caminhos também, apresentados por Patanjali sucintamente, né? Não é o foco da obra dele, mas ele citou isso aqui e nós falamos isso no outro encontro. E os resultados dessa prática, como eu falei, que são o desenvolvimento dos poderes da meditação, ele diz que é o domínio que se estende desde o átomo até a grandeza infinita, que é a aquisição de poderes místicos. Nós vamos falar sobre isso posteriormente, né? Lá no terceiro capítulo. E outro resultado da prática é a completa absorção da mente, né? A meditação profunda, o despertar da sua alma. Esse é o grande objetivo, na verdade. O grande objetivo de Patanjali não é a aquisição de poderes místicos, mas sim o despertar da nossa alma. Vamos então. Bom, então, ele fez a introdução dele, né? Estou resumindo tudo aqui. Então, no primeiro capítulo, ele faz esse resumo aí, ele apresenta a sua tese,
E ou você controla a sua mente, ou você é controlado pela sua mente. Nós temos duas opções neste mundo. Ou você controla a sua mente, ou ela te controla. Tendo falado isso, ele parte para apresentar um caminho. Bom, tudo bem, legal, gostei da sua proposta, mas como é que eu pratico isso? Aí você pratica isso com sadhana. Sadhana pada, o capítulo de sadhana. Sadhana quer dizer a disciplina do yoga. Como é que você atinge esse estado profundo de tranquilidade mental? Através de uma disciplina. E aí ele vai apresentar para a gente essa disciplina, no segundo capítulo. É interessante que antes de ele apresentar a disciplina, ele vai apresentar o que é chamado a filosofia de kleshas. O que é kleshas? Kleshas são sofrimentos. Ou seja, esse capítulo, ele responde a uma grande pergunta. Por que deveria uma pessoa fazer yoga e meditação? Para responder, antes de responder a essa pergunta, Patanjali vai apresentar a filosofia dos sofrimentos. Ou seja, neste mundo, todos nós somos acometidos por diversas classes de sofrimento neste mundo. Não há uma pessoa, pobre ou rica, seja lá quem for, que não tenha que passar por sofrimentos. Todas as pessoas. Né? E, na verdade, tudo que nós fazemos, se você reparar, tudo que é medicina, tudo que é ciência, até que as religiões, que as filosofias, todo mundo está tentando parar com os seus sofrimentos. Ninguém quer sofrer. E Patanjali, de certa maneira, também está fazendo isso. Mas ele vai fazer uma análise primeiro, ele faz uma longa análise sobre os sofrimentos inerentes à condição humana. Então, ele começa explicando lá que o karma, essa lei de ação e reação, ela tem sua raiz nos nossos sofrimentos. Enquanto o sofrimento estiver ali, ele precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiências. Ou seja, tudo que você faz, você colhe, traz as suas reações. E as pessoas terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Ou seja, se a pessoa age virtuosamente, ela tem como consequência alegrias, e se ela age mal, ela sofre, tem tristezas, etc. E aí ele é assim bem categórico, assim, catastrófico quase. Para quem desenvolveu o discernimento, tudo é miséria. É muito parecido com a afirmação budista isso aqui, que esse mundo ele está repleto de sofrimento. Porque, na verdade, o que eles entendem por sofrimento, na visão do yoga, é um pouco diferente do que nós entendemos como sofrimento, né? Na verdade, a gente pensa que sofrimento, assim, eu não pude comprar meu carro importado e tal, ou sei lá, a gente pensa que sofrimento é umas outras coisas assim, a perda de algum bem material, etc. Mas sofrimento para eles são as condições inerentes à existência humana, o que fez Buda despertar, inclusive, que é a doença, todos nesse mundo têm que sofrer algum tipo de doença, a decrepitude, no final da vida todos nós ficamos decrépitos, às vezes perdemos a memória, às vezes perdemos nossa mobilidade, Então isso é uma classe de sofrimento. E, por fim, a morte, que é um sofrimento inevitável, Então, quando eles falam de sofrimento, é esse sofrimento, que é essa classe de sofrimento que eles estão falando, especificamente. A doença, a velhice e a morte que acometem todos os seres. Todos os seres vivos são acometidos desses sofrimentos. E a causa do sofrimento é a identificação do observador com o observado, que, na terminologia de Patanjali,
Lembra que eu falei que o observador é a alma e o observado é o corpo. Por quê? Eu posso observar o meu corpo, por isso o meu corpo é o que é observado. E quem que está observando o seu corpo? É a sua alma. A alma que observa, que está dentro desse corpo, que observa o seu corpo. Então, a causa de todo o nosso sofrimento, na visão de Patanjali, é a identificação da alma com o corpo. Todos os nossos sofrimentos são decorrentes de você achar isso. Se você se identifica com esse corpo temporário, então decorrem todos os sofrimentos. Se você se identifica como alma, o que acontece apenas, como diz a Bhagavad Gita, é que no final você não morre, você simplesmente tira essa roupa, né, que foi o corpo, e a alma segue a sua viagem. É simples assim. Então, a causa de todo o sofrimento é a nossa identificação da alma com o corpo. Tendo explicado isso, é bem interessante que Patanjali fala, olha, uma pessoa de discernimento, ela vai ver que essa existência, ela é repleta de sofrimentos. Mas no sutra seguinte, antes disso aqui, ele diz assim, porém, você pode e deve acabar com os sofrimentos. Você pode e deve acabar com o sofrimento. Nós não estamos fadados a sofrer eternamente, não. A gente pode e deve parar com os nossos sofrimentos. Daí ele apresenta o Ashtanga Yoga, esse caminho para acabar com os nossos sofrimentos físicos e psicológicos, para que a gente possa se estabelecer na nossa posição original como almas. Né? Então, toda a visão de mundo do yoga é bem bonito, tem um verso muito bonito que diz que nossa única aspiração neste mundo é ter saúde. Porque esse é o nosso maior bem. Então, o yoga ele tem como objetivo nos dar saúde física e psicológica. Porque se você não tem saúde física e psicológica, você não tem paz de espírito. Se dói o dente, né? Se dói seu dente, pronto. Já acabou com toda a sua meditação, com toda a sua concentração. Tá? Então, o yoga ele vai nos ajudar a nos estabelecer numa plataforma de alívio dos nossos sofrimentos, para que a gente possa se estabelecer desidentificado. É interessante que a gente se identifica mais com o corpo quando ele sofre, não é assim? Por exemplo, se eu estou bem, o que é saúde? Né? Qual é a definição de saúde? Saúde é o silêncio do corpo. Não é assim? Se o meu corpo e minha mente estão em silêncio, isso é saúde. Quando o meu corpo e minha mente começam a gritar, né? O meu dente grita de dor, minha cabeça, aí quando o corpo grita, não tem mais saúde, né? Então, saúde é isso, é esse silêncio do corpo e da mente. Principalmente da mente, que é, na medicina indiana, a origem de todos os sofrimentos, inclusive físicos, né? Todos eles se originam lá na nossa mente. Então, vamos lá. Tudo isso aqui é uma introdução, tá, gente? Calma. Vocês vão dizer, pô, mas eu vim aqui para saber dos poderes da meditação, mas eu vou chegar lá, tá bom? Só estou fazendo aí uma apresentação, porque eu não quero banalizar como o livro O Segredo. Ah, é só você pensar num cheque milionário e ele vai aparecer lá na sua conta. Não é bem assim. Existe um caminho para isso. Tá? Então, vamos seguir aqui o caminho que Patanjali está apresentando. Então, quando ele acabou de falar dos sofrimentos, ele falou, mas existe uma maneira de você acabar. E eu vou apresentar aqui para vocês uma maneira, Patanjali fala. É o Ashtanga Yoga. O yoga de 8 partes. Tá? Ele faz, então, uma divisão. Primeiro, ele divide o yoga em 8 passos, de certa maneira, famosíssimos os 8 passos do yoga. E ele vai dividir os 8 passos em 2 grandes partes, que ele chama de componentes externos
do yoga e componentes internos do yoga. Quais são os externos? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. E os internos, Dharana, Dhyana e Samadhi. Eu vou explicar e traduzir aqui o que ele está dizendo. Então, primeiro passo, os 2 primeiros passos, é importante vocês entenderem isso. Antes de chegar na meditação, é muito importante entender o passo a passo, aí os degraus do yoga de Patanjali. É muito importante, não é nada casual. Por quê? Primeira coisa que Patanjali vai falar é a ética. Antes de falar de postura, antes de falar de respiração, antes de falar de meditação, ele falou longamente sobre ética. Difícil sim, viu, Rita? É mais difícil é que não tem número. É muito interessante que ele tenha falado sobre ética na abertura do caminho. Isso vai ficar muito claro. Eu já vou antecipar aqui para você, vou fazer um pequeno spoiler. Por quê? Na conclusão do estudo da obra de Patanjali, a meditação é fonte de poder extraordinário. Você quer poder? Faça meditação. Com a meditação, você tem todos os poderes à sua mão. Porém, é muito importante entender que antes de ter poder, você precisa ter ética. Isso é muito importante. Vocês devem conhecer muito bem, né? Aquela frase, se você quer conhecer uma pessoa, que dê poder. Né? Você dá poder para uma pessoa, a pessoa se transforma. O que acontece muito com os políticos, muitas vezes bem intencionados até. Mas quando se deslumbram com o poder, se transformam. Porque o poder é perigoso e transformador. Se uma pessoa não estiver solidamente pautada na ética, por isso, nesses primeiros degraus aqui, que é o Yama, Niyama, que são os elementos, os componentes éticos da prática de yoga, Patanjali diz que a pessoa precisa estar solidamente estabelecida neles. Sabe assim? Solidamente, inabalavelmente. Ninguém pode tirar o yogi dessa plataforma de ética. Quais são esses componentes aí? Aí ele subdivide. Né? Os yamas são ahimsa, não violência, a começar por não matar, né? Esse princípio ético da não violência, no seu caso mais extremado, é matar. Então, não matar. Mas ele vai muito além disso, né? Ele é o primeiro e mais importante, inclusive, não é? Ele é o primeiro não por acaso, porque ele é o mais importante. E ele significa não apenas não matar, mas não afligir nenhuma pessoa, inclusive nenhum ser vivo, física e mentalmente. Então, não é um princípio simples assim, mas é um princípio muito importante. Porque se uma pessoa estiver pautada solidamente na não violência, ela não vai cometer atrocidades com seu poder. Entende? Então, vejam aqui como esses princípios éticos têm uma relação direta com o poder da meditação. E é interessante que, numa obra tão pequena como essa, né, que tem apenas 195 sutras, Patanjali dedicou praticamente 10% da obra só para falar sobre os princípios éticos. Enquanto que da postura ele falou 1%. Olha só a importância que ele dá para a ética. Então, é muito bom a gente entender o yoga na sua perspectiva completa. Então, o praticante de yoga deve se pautar solidamente na não violência de nenhuma forma.
né? Um grande exemplo disso, Gandhi, que a gente tanto cita, né? Se pautou lá pela não violência. Veracidade, não roubar, hasteia. Assim, você pode ver que a corrupção já vai ficando assim de fora, né? Se você for uma pessoa solidamente estabelecida nesses valores, mesmo que você tenha poder, mas se você não mata, se você não mente, se você não rouba, então você fica tolhido de fazer muita besteira com o poder. Quarto princípio, a continência, né? Conter seus sentidos, conter seus impulsos. A parigraha significa não cobiçar, não amealhar coisas, entendeu? Acumular um monte de coisas. Ou seja, se você se pauta nisso, você pode ter poder, porque você não vai usar mal o seu poder. Você vai usar bem o seu poder. O problema não está no poder, o problema está na falta de ética de quem tem o poder. Tá? Por isso é muito importante quando a gente fala de yoga, quando a gente fala dos poderes do yoga, porque yoga significa desenvolvimento de poder, mas você tem que lembrar que, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar solidamente estabelecida na ética. Continuando, os niyamas. Então, os yamas são os princípios éticos nas nossas relações interpessoais, né? O primeiro lá que eu falei para vocês. Os yamas. São os princípios éticos nas nossas relações interpessoais, né? Então, eu não vou violentar os outros, não vou mentir, não vou roubar, não vou usurpar, não vou acumular, etc. Não vou tirar nada dos outros. E os niyamas são as observâncias muito pessoais, né? O que você deve cultivar para você, os seus princípios. Então, são eles a purificação, a pessoa deve buscar se purificar, manter limpeza física e mental, cultivo de contentamento, estar feliz com aquilo que você recebeu, né? Cada um de nós recebe a sua cota, né? Cada um de nós tem uma dádiva que é recebida de Deus e devemos ficar contentes com isso. Austeridade é uma palavra sânscrito, tapas, é difícil de traduzir, mas tapas é a aceitação de algum desconforto em prol de um benefício maior. Isso, na verdade, é o verdadeiro significado de tapas. Então, para tudo na vida é preciso aceitação de algum desconforto, né, em prol de um bem maior. Se eu quero ser um atleta olímpico, eu não posso ir para a balada, por exemplo, no sábado à noite, eu tenho que treinar todo dia e tal. Então, isso é o que significa austeridade, tapas. Swadhyaya significa estudo das escrituras de yoga e também o autoestudo, a palavra significa ambas as coisas. Estudar os textos de yoga e se autoestudar também, né? Ver como você está se comportando, está se observando, né? Lembra-se que um sinônimo que ele dá para a alma é observador, né? Estar se observando. E o quinto princípio aqui dos niyamas é a entrega ao Supremo. Lembra que eu falei para vocês lá no outro encontro também? Então, entregar-se nas mãos de Deus também é um grande princípio do yoga. Pouco falado, mas importante. É importante deixar claro que o yoga ele não é proselitista, ele não vai falar assim, você tem que se entregar ao meu Deus. Então, o yoga ele não vem advogar um Deus específico. Não, ele vem apenas dizer, entregue-se a Deus, né? Coloque-se nas mãos de Deus. Né? Se você é cristão, muçulmano, isso aí para o yoga não importa. Budista, não, isso não importa. Importa para o yoga é que a pessoa entregue sua vida nas mãos de Deus, que isso é um grande conforto, né, também existencial para nós, que também vai trazer muito bem-estar físico, mental, psicológico também. Então,
ele falou 10%, olha assim, então ele deu um alicerce muito grande. Então, antes de você ter poder, cultive ética. É isso eu enfatizo demais nessas minhas aulas sobre esse tema, tá bom? Então, não pule degraus. Não queira ter poder sem ter ética, tá? Primeiro, cultive a ética. Exercite a sua ética, né? Pense nesses princípios que são bastante semelhantes lá aos 10 mandamentos cristãos, né? Se estabeleça solidamente nesses princípios. Aí sim você está qualificado para ter poder. Aí ele continua, né? O terceiro degrau é o asana, que nós chamamos as posturas. É interessante, ele falou só 1% das posturas, quase nada de postura. Para ele, postura é muito simples. Ele diz assim, a postura ela deve ser estável, confortável, um esforço, algo meio paradoxal, né? Um esforço relaxado, porque tem um esforço de montar a postura, mas ela não pode ter rigidez. Ela é firme, mas não rígida. E aí você se absorve no infinito, né? Você começa nos primeiros passos aí da meditação. E a consequência disso é que a pessoa fica livre da dualidade mental, e também outras consequências que são faladas em outros textos, é que o asana nos outorga boa saúde física, né? Alongamento, boa digestão, etc, etc. Então, o asana ele tem um resultado muito forte na nossa dimensão física. Bom, depois, pranayama, descrição de pranayama. Pranayama são aquelas técnicas de respiração que corretamente a gente traduz como ampliação da energia vital. Isso é o que quer dizer literalmente pranayama. Pranayama é formado por pranayama, são duas palavras aí que estão juntas. Prana é a nossa energia vital, que às vezes a gente traduz como ar, mas não é, é o nosso alento vital. E yama significa ampliação da energia vital. Então, tecnicamente, pranayama é a cessação ou regulação da inspiração e expiração. Para quem já fez aí pranayama lá na escola de yoga, vai entender um pouquinho do que eu estou falando, são aqueles exercícios onde a gente para a respiração, a gente conta o número de inspiração, de expiração, são técnicas de controle da respiração. Por quê? Por que ele vai falar de respiração? Porque a respiração ela é mais sutil do que o nosso corpo. O corpo é mais denso, a respiração é mais sutil e a mente é mais sutil. E existe uma conexão corpo, respiração, mente. Quando eu, por exemplo, me agito fisicamente, né, eu tenho que subir 300 degraus, minha respiração acelera. Involuntariamente, eu não preciso nem pensar nisso, ela automaticamente ela se acelera para que eu possa realizar essa atividade. Então, a respiração, ela responde às nossas atividades físicas e ela também responde às nossas atividades mentais. Né? Se eu ficar muito perturbado, né? Se eu tiver um grande desentendimento aí, uma briga, uma discussão com alguém, minha respiração fica profundamente afetada. Então, a nossa respiração, ela é afetada tanto pelo corpo quanto pela mente. E o yoga percebeu que existe uma relação corpo-mente, via respiração. Se a minha respiração oscila, minha mente também oscila, meu corpo oscila também. Então, é uma mão de duas vias, né, de mão dupla. O corpo afeta a mente afeta o corpo. E eles perceberam que se eu controlo, se eu regulo, se eu equilibro a minha respiração, eu consigo também regular, equilibrar, controlar minha mente. É por isso que, depois de feito as posturas de yoga, a pessoa faz as técnicas de respiração, porque quando você termina de fazer as técnicas respiratórias, sua mente parece que ficou pacificada. Estão lembrados lá do objetivo do yoga, pacificar as ondas da mente?
A respiração ajuda muitíssimo nisso. E ela traz como efeitos a remoção da cobertura da iluminação, né? Nós somos seres de luz, estamos aí encobertos, muitas vezes, né, em geral, e o pranayama vai ajudar a remover essa cobertura aí da nossa luz. E o principal, ele capacita a mente para a concentração, que é o nosso objetivo, né? A gente está caminhando lá para a concentração, a meditação. Então, tem o passo seguinte, que é o pratyahara, a retração dos sentidos. Quando uma pessoa está com a sua respiração controlada, sua mente serenada, os seus sentidos ficam naturalmente mais acalmados. Na verdade, pelo yoga, nós não somos escravos da nossa mente. Nós não somos escravos dos nossos sentidos, nós somos escravos da nossa mente. Você não é viciado em cigarro, em bebida, em chocolate, em compras, não sei o quê. Você não é viciado nisso. O vício, ele está não nos sentidos, ele está na nossa mente. É a nossa mente que faz a pessoa querer fumar, que faz a pessoa querer beber, que faz a pessoa querer comer lá o chocolate sem parar, ou que faz a pessoa compulsiva. Então, o vício, ele está na mente. Ele é apenas satisfeito pelos sentidos. E quando uma pessoa está com a sua mente serena, os seus sentidos naturalmente ficam recolhidos. A pessoa não tem necessidade de fumar, de beber, de comprar, ela não tem essas compulsões. Naturalmente. Todo o processo de Patanjali é um processo muito natural. E aí, eu vou fazer metade da exposição hoje, metade no próximo encontro, né? Então, eu não vou me demorar muito mais. Vamos entender aqui um pouquinho qual é a posição da mente aí dentro da nossa existência, né? Como o yoga vê a nossa mente. Ele compara a nossa existência a uma carruagem. A carruagem é o nosso corpo, que é o veículo, né? O nosso veículo, que nos transporta. Os cavalos da carruagem são os 5 sentidos, que nos arrastam para o que eles querem. As rédeas da carruagem que conduzem os cavalos é a nossa mente. Então, a mente, ela é as rédeas dos nossos sentidos. É ela que é capaz de controlar os sentidos. Não é possível controlar os sentidos por si sós. Só é possível controlar os sentidos se você controla a sua mente. E o cocheiro, né, que conduz as rédeas, ele é a inteligência. Então, é preciso que a pessoa fortaleça a sua inteligência para que ela tenha domínio sobre as rédeas da sua mente para, por sua vez, ter controle sobre os cavalos dos sentidos. E o passageiro, que está nessa carruagem, como eu falei, nesse veículo que está aí viajando pelo mundo, né? Ele é a alma, por isso que ele é chamado também na obra de observador. Estou quase acabando a apresentação de hoje aqui, depois eu abro aí para perguntas. Lá na Bhagavad Gita, se faz uma apresentação muito interessante do que é a mente, de como funciona a mente. Nossa mente é nossa amiga ou inimiga? É muito interessante o que a Bhagavad Gita vai dizer no 6º capítulo. Com a ajuda da mente, a pessoa deve libertar-se, não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. De que forma? Para quem conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos. E para quem fracassou em controlar a mente, ela é o pior inimigo. Então, a mente é nosso melhor amigo e nosso pior inimigo. Como é que ela é nossa amiga? Quando você tem sob controle. Quando você controla a sua mente, ela é seu amigo. Quando você perde o controle da sua mente, ela é o seu inimigo. Por exemplo, se você solta as rédeas da mente e deixa a mente fazer tudo o que ela quiser, simplesmente, ela se torna o seu pior inimigo. Ela acaba com você mesmo.
é quando a pessoa, por exemplo, se suicida. Né? A pessoa se suicida. Se você deixar a mente fazer o que ela quiser, ela fala, então vou me jogar aqui da janela, do 9º andar. A mente, se você não controla, ela é louca e pode te levar para o precipício, né? Assim como nessa analogia da carruagem. Se você não controlar as rédeas da sua carruagem, ela vai terminar no precipício. E se você controlar as rédeas da sua carruagem, você vai chegar no seu destino. Esse é a visão da mente. Então, eu vou concluir por aqui, vou deixar aí para vocês, eu vou concluir esse tema, na verdade, no próximo encontro, e levamos a obra até a metade, né? Nós fomos até a metade da obra e vamos apresentar a outra metade, porque a outra metade é que vai falar no desenvolvimento dos poderes. Mas, basicamente, eu já apresentei. Caso você não possa assistir a próxima aula, eu já apresentei aqui. Todos os poderes estão na nossa mente. Nossa mente, Deus nos criou com poderes extraordinários. Fomos criados com poderes extraordinários. Podemos lembrar aqui os ensinamentos cristãos, que não contradizem de forma nenhuma o que Patanjali vai falar aqui. E vocês podem ouvir na continuidade. Mas Jesus afirmou que a pessoa poderia remover uma montanha de lugar com o poder da sua fé. Então, assim, nós temos poderes extraordinários, de fato. E isso tudo paira na nossa mente, né? Nós fomos criados com uma mente extraordinariamente poderosa, porém nós não estamos fazendo uso disso, tá? Então, é uma apresentação sucinta do tema, vamos acabar de desenvolver isso no próximo encontro, falando especificamente de que técnicas Patanjali apresenta para que a gente possa desenvolver esses poderes, né? Isso será, então, apresentado no próximo encontro. Espero que vocês tenham paciência e disponibilidade para voltar na próxima sexta-feira. Certo? Bom, agora eu fiz metade da apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, fiquem à vontade, comentários. Posso fazer uma pergunta? Sim, Parabéns pela aula, viu? Muito boa. Obrigado, Gleice. Obrigado. Gentileza sua. O senhor fez uma afirmação muito linda, que é antes do poder você tem que ter ética. Realmente, a gente, como praticantes de Bhakti Yoga, tem que ter isso como essência, senão a pessoa se perde realmente. E eu queria fazer uma referência aqui, uma colocação, porque o senhor falou nas kleshas, né? E o senhor colocou 3 kleshas: adoecer, envelhecer e morrer. Aí a pergunta é assim, e nascer? O senhor não colocou nascer como um klesha? Porque isso, às vezes, choca um pouco o ouvinte ocidental, né? Que nascer é um sofrimento. Na visão lá do yoga, o nascer é um sofrimento. Embora também na Bhagavad Gita, contraditoriamente ou paradoxalmente, na Bhagavad Gita, ele vai falar também que dentre as coisas belas e extraordinárias eu sou o nascimento, né? Então, o nascimento, ele é paradoxalmente uma manifestação do divino, né? O nascer é algo divino, não é? Assim, extraordinário. Mas na visão da medicina, do yoga, o ato do nascimento, ele é sofrido. Eu creio, como eu falei, isso aí é bastante chocante, né? Uma aula para leigos, eu não quero entrar tanto em detalhes aqui, mas, assim, estudos mais modernos, especialmente lá do
do autor do livro Nascer Sorrindo. Alguém aí lembra o nome do autor? Le Boyer, Lavoisier, alguma coisa assim, é um nome francês. É um nome francês. Nascer Sorrindo. É incrível esse livro. Esse livro é lindo, desse médico, e ele faz uma descrição do sofrimento do nascimento, que a gente não se dá conta. Por isso ele escreveu o livro Nascer Sorrindo e ele criou o método Nascer Sorrindo. Recomendo que todos aí, aqueles que desejam ser pais ou mães aí, que leiam esse livro, né? Que ele explica muito. E ele, inclusive, ele diz que foi lá na Índia que ele foi aprender sobre esse assunto. Que o nascimento, né, nas técnicas modernas do Ocidente, são muito sofridos. Além do nascimento já não ser uma situação comumente confortável, porque o ser está ali dentro, né, todo acolhido, na água lá, uma água quentinha, etc, etc. E aí ele passa, né, tem que passar aí por esse susto de nascer. Nós, ocidentais, amplificamos extremamente esse sofrimento nessas técnicas de nascimento moderno. Então, ele faz um relato assim super sensível sobre o tema, explicando cada detalhe do ponto de vista empático, né, da criança, o que é o nascimento. Então, imagine você ter ficado 9 meses num ambiente na penumbra, né? Sim, pode haver alguma luzinha ali dentro, mas é muito tênue. Então, você fica por 9 meses. Imagina que você ficou na penumbra de um quarto, aprisionado num quarto 9 meses. E aí, de repente, você nasce com um flash na sua cara, assim. Quando você nasce, tem um flash voltado para a sua cara, né? Porque hoje em dia tem todo aquele monte de luz, né? Que se coloca ali. Então, imagina o que é isso depois de ter ficado por 9 meses na penumbra. O ardor, né, da criança de ter que nascer e se defrontar com essa luz. Depois, né, antigamente, eles ainda penduravam a criança. Imagine, assim, a violência, né, o grau de violência. Pendura a criança, segura lá a criança pelo pé, pendura a criança. Imagine, assim, que loucura, assim, o que é nascer. Aí depois eles colocavam, né? Espero que as coisas estejam mudando, né? Mas essas são técnicas bem comuns, né? Às vezes batiam na criança. O próprio contato da pele, a pele do bebê é uma pele quase como uma pétala de rosas, né? Assim, tão sensível que é. E aí colocam a criança, às vezes, numa balança fria. Ele falou, isso é como você colocasse, como se você deitasse numa pedra de gelo, né? Assim, imagina você sair de um lugar quente e te colocam numa travessa gelada. E a primeira respiração, ele diz que é como inalar o cigarro, né? A primeira vez que uma pessoa vai fumar um cigarro, por exemplo, ela fica sufocada, né? Se ela tenta fumar um cigarro, a primeira inalação do ar, quando, né, os brônquios se abrem, é dolorido, tudo isso é muito dolorido, e nós amplificamos muito mais. Por isso que tem toda essa técnica aí do parto natural, que trabalha com essas questões, né? De nascer na penumbra, de tomar cuidados, né? Com os toques, com a luz, com o barulho, né? De pessoas falando, imagine aquela barulheira de pessoas falando, e luz, e contato físico, e fura o pezinho da criança. Imagina o horror que é tudo isso. Então, esse autor ele fala que tudo isso, ele recebeu a inspiração desse método lá na Índia, que tinha um trabalho de parto natural, foi lá que ele se inspirou. Então, assim, o parto por si só já é uma experiência comumente dolorosa para a criança. Mas nós ainda amplificamos isso, assim, bastante, né? Eu gosto de falar um pouco sobre isso aí, porque
que a gente não se dá conta, né? A gente é bem sensível para essas questões, né? A gente nem pensa, né? Nossa, nunca pensei nisso. Como deve ser essa situação. Então, por isso que os sábios veem como o nascimento, porque nascer, em última análise, significa que você vai ter que passar por todas essas escalas de sofrimento, né? Doença, decrepitude, morte, etc, etc. Mas eu gostei muito do que você assimilou lá e que você comentou na primeira parte. Eu enfatizo demais isso em todas as minhas aulas de yoga. Isso não importa se é Bhakti Yoga, Ashtanga Yoga, Karma Yoga, não importa o yoga que a pessoa pratique. Faz parte do alicerce do yoga a ética. Porque yoga, eu gostaria que vocês levassem isso na cabeça de vocês. Yoga, praticar yoga significa despertar poderes inatos que nós temos. E se você não está pautado solidamente na ética, o que você vai fazer quando você tiver poder? Quer ver um exemplo de pessoa com poder sem ética? Hitler. Uma pessoa com muito poder, né? Estou dando um exemplo extremado, assim. Um exemplo bem extremo. Pessoa com grande poder, mobilizou o mundo, né? Mexeu com o mundo inteiro. Um cara com muito poder mental. Poder de controlar os outros, né? Controlar a mente das pessoas, fazer todo mundo agir para o benefício dele, para a vontade dele, seguir a vontade dele. Isso é demonstração de poder. Mas como ele era uma pessoa que não se pautou pela ética, ele foi um cara que foi estudar o conhecimento indiano. E ele pode ter aprendido muito sobre poder lá na Índia mesmo, no conhecimento indiano. Mas não aprendeu a coisa mais importante, que é a ética, que é o alicerce de toda a classe de yoga. Não existe yoga que não fale sobre poder. É que no Ocidente a gente só fala de yoga postura. Só fala de postura e, às vezes, respiração e um pouquinho de meditação. Mas eu sinto falta de que quem fale de yoga fale de poder, fale de ética. Porque se você faz postura, respiração e meditação, seriamente, isso significa despertar de poderes. E aí você tem que ter ética nessa hora. Obrigado, Grace, gostei que você assimilou bastante. Adorei sua aula. Muito obrigado. Tudo bem, gente? Mais alguma questão? Tudo certo? Professor, boa noite. Eu também queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Fala o nome aí. Laura. Laura. Deixa eu te procurar aqui, Laura. Laura. Tudo bem? Tudo bom, professor? Eu cada vez gosto mais dos seus cursos, da gente ter esse contato com o senhor nos traz muito conhecimento, mas com muita base, com muita consistência, verdade. Isso é muito importante para mim, porque o tempo da gente é muito importante para a gente usar o tempo com realmente assuntos que importam, que fazem diferença. A aula foi muito boa e eu também gostei muito dessa explanação mesmo. O senhor resumiu super bem. É um assunto muito denso, muito complexo, mas a gente já tem alguma noção, né? Já praticou, já fez alguma coisa. Mas o mais importante é que a base ética é o alicerce de todas as doutrinas que são sérias, né? E a partir daí, a criatura consegue desenvolver alguma coisa, senão a pessoa se perde. Queria lhe agradecer, dar uma boa noite para todo mundo também. Eu vou ter que me retirar, porque eu tenho uma aula de inglês online agora também na sexta-feira, para voltar um pouquinho usar um pouquinho as lamparinas da minha mente, né? A gente vai envelhecendo, né? A mente vai ficando devagar. Foi um prazer e, se Deus quiser, até a próxima sexta-feira. Obrigado, professor, e a todos vocês. Obrigado pela presença aí, tá? Namastê. Espero te ver. Namastê. Ok, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Fiquei extremamente feliz de encontrar vocês aqui. Tenham um excelente fim de semana. Voltem, tá bom? A gente não acabou. Hoje, como eu falei, eu estou fazendo uma apresentação completa da obra. Essa obra ela é o alicerce do yoga, as pessoas não conhecem, nunca leram.
ela é o alicerce do yoga e da meditação, porque yoga é quase que sinônimo de meditação. E eu vou destrinchar isso mais no próximo encontro. Quais são as técnicas de meditação? Porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né, esses primeiros passos aí, ética, postura, respiração, controle dos sentidos, é a parte externa do yoga. Lembra que Patanjali falou? Eu vou apresentar no próximo encontro a parte interna do yoga, aquilo que ninguém vê, que nós praticamos internamente, que é a meditação, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, eu vou destrinchar esses elementos, que é a concentração, a meditação, e o Samadhi, que é a meditação profunda, e quais as técnicas que a gente utiliza na meditação e quais as consequências da meditação. Porque meditação quer dizer controle da mente. A gente começou falando lá de controle da mente. Controle da mente é sinônimo de meditação. E controle da mente ou meditação nos levam a poderes, como a Bhagavad Gita falou, a nossa mente é nosso melhor amigo, nosso pior inimigo. Para quem controla a mente, melhor amigo da pessoa. Para quem não controla, pior inimigo. Está dentro de nós mesmos, nosso melhor amigo, nosso pior inimigo. E daí vem esses poderes. Tudo isso pautado na ética. Né? Então, estou fazendo aqui um resumo da próxima aula, para quem não puder participar, mas eu espero muito, torço muito para que vocês possam estar aqui na sexta-feira que vem. Tá bom? Para o nosso próximo e conclusivo encontro sobre esse tema, tá certo? É isso aí, gente. Muito bom fim de semana. Boa noite. Aproveitem sabiamente o seu fim de semana. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada. Tchau para todos. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, professor Robson. Muito obrigada pela aula. Hare Krishna. Tchau, tchau. Às vezes o pessoal vai me... Às vezes eu não consigo ver quem está falando, o pessoal fala, mas a tela vai mudando, eu não vou vendo quem é que falou. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite. Obrigado. Adorei a aula. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, meu amor. Hare Ô, Krishna. Luciano, agora que eu te vi, não sei onde você estava aí. A sala Eu estava na rua, cheia, se Prabhu. dividiu aqui em duas, eu não conseguia ver todo mundo. Eu estava no carro, estava na rua, mas estava escutando a aula toda. Maravilha, Prabhu. Eita, Maravilha, maravilha. Tava Semana que vem estamos aí de novo. Estava na rua, estava no carro. Aí agora que eu cheguei em casa. Eita, nós. Esse mundo moderno. A mente a milhão, mas prestando atenção. Esse mundo moderno. Vai, Prabhu, boa noite. Boa Hare noite, boa Krishna. noite. Gratidão pela aula, Prabhu. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado pela oportunidade aí. Muitas bênçãos, professor. Oh, esqueci dessa parte, né? O pagamento são as bênçãos, por favor. Muitas bênçãos. Chuvas de bênçãos aí. Vivemos das bênçãos das pessoas que nos amam, que nos querem bem, sem dúvida. E estou aqui, assim, eu estou sempre estudando, né? Então, estou dando uma aula, mas já, quando eu estou preparando, estou apresentando uma aula, na verdade, já estou estudando o próximo curso, né? Então, agora eu estou bem mergulhado no estudo daquele que eu falei para vocês, que são das artes visuais. Tá bom? Então, estou bem imerso aí nesses estudos. Acho isso muito bom para quem simplesmente gosta da Índia ou quem vai à Índia, né? Porque nós somos muito visuais, né? Especialmente no mundo contemporâneo, nós somos muito visuais. Então, eu estou fazendo um estudo sobre as artes visuais da Índia, né? Para que a gente possa apreciar melhor, né? Assim, vendo o que a gente vê na Índia, o que aquilo quer dizer para nós. Podemos aprender muita coisa. Estou aprendendo muita coisa. Bastante interessante. Bacana. Aí. Então, esse é o próximo tema. Espero que a gente vai estudando, né? E começa a
parece simples, mas aí a gente vai acabando descobrindo mais e mais coisas e tal. Mas eu espero concluir isso para esse mês, o tema estudar as artes visuais para esse mês. Se Deus quiser, a gente fazer essa apresentação em setembro, outubro. Não sei se vai ser, se eu vou conseguir fazer assim. A princípio era uma coisa bem simplesinha, mas aí vai se estendendo, a gente vai pesquisando e vai querendo ampliar. Então talvez eu faça em várias aulas, não sei, aí vai depender aí. Mas eu estou achando tanta coisa que, né, porque eu estou apanhando assim os principais ícones visuais da Índia, né, da arte visual da Índia, né, desde a antiguidade até os dias de hoje, ou seja, desde as estatuetas lá da civilização de Harappa, de 6.000 anos, até, por exemplo, o templo Akshardham, construído agora no século XXI. Então, isso tudo são manifestações de artes visuais que têm muito conteúdo, né? Muito significado, muito conhecimento implícito ali naquelas imagens, naquela iconografia. Então, eu estou preparando tudo isso e talvez seja uma apresentação longa aí, em vários encontros, tá? Então, se tudo der certo, vou me empenhar bastante agora nesse mês de agosto para concluir essa apresentação e a gente fazer lá em setembro, setembro e outubro. Porque agora terminada esse curso agora, né? Aí eu vou fazer um retiro na terceira semana, aí talvez lá para a primeira semana de setembro a gente começa sobre as artes, tá certo?